E uma das coisas que eu acho fascinantes nas ondas longitudinais é que elas, na verdade, elas atuam como o som. Porquê? O som, por si próprio, é uma onda longitudinal. Eu aqui estou a falar de ondas eletromagnéticas com essas propriedades, propriedades do som. E uma das coisas que eu encontrei foi um fenómeno chamado sonoluminescência. Através de água, num receptáculo de vidro, essa água é depois submetida a uma frequência sonora e essa frequência sonora vai ativar uma partícula também ela de água que está no centro da jarra e através da produção de uma vibração ressonante com a jarra d'água gera-se um fenómeno de luz. Chamam isto Star in a Jar. Porquê? Porque o som está a ser transformado em luz. E se nós olharmos para as ondas longitudinais, possivelmente o nosso cérebro tem capacidade de gerar pela sincronia dos dois hemisférios, quando atingimos a frequência certa, vai haver um fenómeno semelhante. Ao atingir essa frequência, todo o cérebro vai oscilar e a partícula central pode de facto começar a gerar esta luminescência. Sabemos também que a glândula pineal deveria responder à luz, porque tem fotorreceptores. Então poderá ser isso que chamam quando a pessoa se ilumina? Sim, eu, depois de ter preparado este conteúdo, eu acredito que sim. E também já há muito tempo que eu encontro informação de que vários mestres de meditação, após muitas horas, após milhares de horas de meditação, eles relatam quando estão em concentração extrema e profunda, conseguem ver um ponto de luz. Seria esse ponto de luz semelhante à sonoluminescência, mas que em vez de utilizar som, está a utilizar as ondas cerebrais num estado longitudinal para ativar a partícula central que está no cérebro? Parece-me ser uma hipótese bastante válida. Sabe-se também que, quando estamos em meditação, existe uma redução na emissão de biofotões, isto é, foi descoberto que os organismos vivos, e em particular o humano, emitem luz que serve para as células comunicarem umas com as outras. E em estados de meditação, essas emissões de luz são reduzidas. É por isso que se diz que a energia aumenta. A energia aumenta porque se deixa de perder ou de emitir tanta luz. Isto é uma forma de ver as coisas. Basicamente, o que parece surgir é que existe um acumular de energia e um aumento da eficiência energética interna. A meditação, especialmente em estados profundos de foco e coerência, pode levar a um melhor controlo sobre os potenciais bioelétricos do corpo. Em algumas tradições, como Qigong, Tantra e muitas outras, descreve-se a capacidade de acumular e direcionar a bioenergia, o que pode, hipoteticamente, resultar num acúmulo local de carga, um fator essencial para a geração de plasma. Portanto, há pouco falei-vos ali na experiência da sonoluminescência. Seria necessário concentrar a carga pela concentração da ressonância no centro do receptáculo. Quando nós nos concentramos em algum ponto do corpo, existe de facto esta capacidade de acumular a bioenergia, a nossa energia do nosso corpo. E eu confirmo isto, consigo sentir essa energia e consigo sentir os seus efeitos no corpo. Normalmente, quando se começa a meditar, isso não se consegue sentir e se vai aumentando com o tempo. É uma técnica que necessita de ser desenvolvida. O corpo humano produz atividade elétrica. Podem pensar, por exemplo, no eletrocardiograma ou eletroencefalograma, que são formas de medir o eletromagnetismo emitido pelo coração e pelo cérebro. E a meditação demonstrou que é possível aumentar a coerência e a ressonância desses campos, tornando-se assim mais suficientes, mais fortes e mais estruturados. Eles podem criar condições em que as partículas carregadas podem ser manipuladas, semelhante a efeitos de plasma de baixa energia. Certas práticas espirituais alegam gerar auras ou fenómenos de luz que poderiam potencialmente estar ligadas a emissões eletromagnéticas alteradas e também a ionização localizada devido à intensa concentração.
O plasma requer um meio para ser ionizado, por exemplo, ar, fluidos corporais, entre outros. A concentração mental intensa durante a meditação poderia, em teoria, afetar as condições atmosféricas ao redor, e isto pode ser confirmado por aquilo que sentimos em meditação profunda, sensações de calor, formigamento ou fenómenos luminosos até. Portanto, isto teriam efeitos de ionização. E para além disso, existem ainda processos térmicos e de alteração de metabolismo. A meditação pode alterar a temperatura corporal e a função metabólica, levando a mudanças na emissão da radiação infravermelha. Se esses efeitos se tornarem extremos, eles podem influenciar a ionização do ar localmente, possivelmente formando estados semelhantes ao do plasma, de forma parecida com os efeitos piezoelétricos em tecidos biológicos. E existem alguns estudos que podem ser feitos de forma a comprovar se o corpo humano teria potencial para controlar ou até criar plasma. Um desses estudos poderia ser, por exemplo, medir mudanças no potencial elétrico ao redor de meditadores experientes. No entanto, como eu já investigo estas coisas há muito tempo, eu fui aqui investigar e eu já sabia que o investigador Elmer Green fez, de facto, uma caixa de cobre em que mediu o potencial elétrico ao redor de meditadores experientes e ele encontrou, de facto, mudanças no potencial elétrico. E mudanças até bastante significativas. Estamos a falar ali de 100 a 200 volts. Outro experimento poderia ser a investigação de emissão de biofotões em tempo real para verificar picos ou quedas transitórias. Também isto já foi feito. Portanto, aqui o ChatGPT, ele disse-me coisas que podiam ser feitas, mas na verdade parece que ele ignorou o que já foi feito. Curioso, não é? E por fim, estudar efeitos de ionização em ambientes controlados de meditação com detectores sensíveis. Também já foi feito. Há algumas evidências que sugerem que mestres de Qigong podem ser capazes de afetar o ambiente em termos de emissão de radiação, ionização e campos eletromagnéticos. Embora os mecanismos exatos permaneçam pouco claros e sejam objetos de debate, esses resultados podem ser interpretados como indicações de potencial ionização ambiental ou outras formas de manipulação de energia na presença do praticante. Portanto, estas três hipóteses que estudam o potencial do corpo humano em gerar ou trabalhar com plasma, todas elas já foram confirmadas por experimentos científicos.